nós estamos trabalhando a Lei 9784/99, também conhecida como Lei do Processo Administrativo Federal. E para você conseguir trabalhar bem essa lei, inicialmente você precisa conhecer o conceito do que é o tal do processo administrativo. Então vamos nessa, vamos logo atacar esse ponto. Lembra de ato administrativo? Você trabalhou comigo já, você já estudou alguma vez na sua vida com outro professor, sei lá, o assunto de atos administrativos, e você lembra na introdução, lá no conceito, o que define o que é um ato administrativo, você estudou que é a materialização de vontade da administração pública através de um servidor ou de um agente público, né? Qual é a ideia disso? Para que o ato administrativo fosse produzido, necessariamente o agente público ele passou por uma sequência procedimentar. Ele passou por uma sequência formal, ele passou por uma sequência de procedimentos necessários para que o ato se materializasse com eficácia e validade jurídica, administrativa, seja o que você quiser. Mas não é simplesmente o cara acordar e produzir um ato. Não, ele precisa atender alguns. Você estudou elementos, requisitos, atributos, tem tanta característica ali em atos, né, para produzir esse ato. Só que é óbvio que o ponto é esse. Quando o ato é produzido, ele passou por um processo. O processo administrativo é todo aquele procedimento previsto em lei que vai determinar como que o ato administrativo é produzido ao seu final. Pode ser um ato, pode ser um contrato, pode ser qualquer outra coisa. Estou dando o ato administrativo como um exemplo, o contrato administrativo é outro. Mas a ideia é que tudo passa por procedimentos. Tá, porque nós estamos falando de um sistema administrativo que se rege completamente pela lei, e que não pode ser feito em coisas por simples e espontânea vontade e interesse próprio, sem que se siga a lei. A formalidade é legal, o procedimento é legal, a ideologia é legal. Então, obviamente, quando se estuda o processo administrativo, o que se estuda é o procedimento todo acompanhado para se produzir uma lei. Não estou falando em procedimento administrativo, que isso é outra terminologia. Isso daí é coisa interna, atividade meio. Eu estou falando de procedimentos para que se produza o ato, um contrato ou algo administrativo. Tá beleza? Então, pensa comigo rapidinho. Imagina que foi feita uma licitação, assinou-se um contrato, tal. 10 anos depois eu quero rever essa licitação. Eu estou reanalisando os processos no meu âmbito para ver se foram todos dentro da lei realmente, porque se descobriu alguma coisa muito anormal no Brasil, né? Descobriu-se irregularidade, a gente aproveita e vê o passado. Como é que eu vou entender como é que esse processo foi produzido? Ou melhor, como esse ato foi produzido? Olhando o processo. Então a ideia de termos um processo administrativo, independente de qual for a sua intenção, é você ter uma forma de registrar, de acompanhar, de anotar, digamos assim, tudo aquilo que foi feito até que aquele ato ou contrato fosse produzido. Então a ideia é a seguinte, se você sofre uma punição da administração pública, você vai passar por um processo administrativo disciplinar. Se você vai passar por um processo de escolha de instituição para realização de serviço público, ou de atividade, ou de compra, ou de obra, você vai passar por um processo administrativo licitatório. Então a ideia aqui é essa. O processo administrativo é toda aquela sequência de procedimentos que devem ser atendidos para que se produza um ato, um contrato. Tá? Então, quando se fala em processo administrativo, é muito comum vir na nossa cabeça punição, penalidade, aplicação de penalidade. Só que eu não posso ficar preso somente a essa ideia. Até porque a Lei 9784 é conhecida como Lei do Processo e dos Atos Administrativos. Então, ela não só veio com a função de trazer o processo administrativo como pauta, mas também estabelecer regramentos sobre atos administrativos. Então, por exemplo, você vai encontrar condições de indelegabilidade de ato aqui. Você vai encontrar produção formal de produção de ato aqui. Você vai encontrar, inclusive, a produção informal de ato. Então, quando você tem o processo de delegação, como que é? Tem que ter prazo determinado, tem que definir para quem é, por quanto tempo. Eu acabei de falar prazo determinado, por quanto tempo, não, Jag? Quais são as atribuições que são delegados? Então, isso tudo está previsto aqui nessa lei. Então, essa lei está aqui para processo, para estabelecer como que se produz alguma coisa, beleza? Então, falou processo administrativo, você pensa em todo o caminho, todo o procedimento, todo o sofrimento, toda a rota que foi realizada para que você chegasse naquele ato, naquele contrato administrativo. Tamo junto?